Senhor, quero deixar uma palavra ao seu coração. Hoje, 12 de junho, considerado Dia dos Namorados, né? Quero ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, e diz o seguinte: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, ou o amor, né? A carta de Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo e ele escreve a esses irmãos da cidade de Corinto, que era uma cidade muito promíscua, né? Porque vivia uma realidade totalmente diferente. O evangelho ele entra na sociedade, ele muda a sociedade, né? Não é a cultura que não é o evangelho que se amolda à cultura, mas a cultura ela se adapta ao evangelho, e o próprio poder de Deus e a forma que as pessoas passam a viver em obediência à palavra de Deus muda a cultura das pessoas que vivem, né, nessa sociedade. Então, a cidade de Corinto, várias das cidades onde o apóstolo Paulo pregou, né, que ele era o apóstolo dos gentios, nessa cidade, né, era comum a questão da promiscuidade, da questão sexual, né, era algo comum a todo tipo de atitude, né, imoral. E quando o evangelho chega, né, essas pessoas são libertas dessa escravidão, né? Então elas passam a servir a Deus, e essa igreja era cheia de dons, apesar de várias disputas, né? Quando nós observamos o capítulo 12, o apóstolo Paulo ele começa a descrever sobre os dons espirituais. E logo depois que ele cita, né, os dons espirituais que estão disponíveis, né, para todos aqueles que creem em Cristo, ele fala sobre alguns dons aqui, né? E ele já entra falando sobre o amor. E interessante que no versículo 31 do capítulo 12, ele diz assim, ó, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ele faz uma introdução para falar desse caminho mais excelente que é o amor, né? Então, ele traz no capítulo 13, né, uma descrição fundamental e fantástica sobre o amor. Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Aí ele vem trazendo, né, fala das características do amor, a partir do versículo 4 ao versículo 7, né, ele diz, ó, o amor é sofredor, né, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, ela não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é uma descrição de Deus, né, da própria essência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus diz que é o amor, ele é até algo, ele é muito mais que um sentimento, né? Ele é algo sensacional e que nós precisamos viver esse amor que vem de Deus. Se nós formos analisar, existem alguns tipos de amor que a Bíblia traz, né? Como o eros, que é o amor entre homem e mulher, filos, amor entre pai e filho, e o ágape. Esse amor ágape é o amor de Deus, né? Até tem uma comparação, o amor mais próximo do ser humano, o amor de Deus, né? Esse ágape é o amor de uma mãe para um filho, né? Tem até um versículo que diz que se uma mãe abandonar, Deus ele não nos abandonará. Então, quando o apóstolo Paulo ele vem descrevendo esse capítulo 13, ele finaliza com o versículo que li no início, que é o versículo 13, né? 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele diz, agora, pois, permanecem, olha, ele fala, a fé, a esperança e o amor, né, a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, ou é o amor. Ele coloca aqui a base, né, da crença
a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. A fé é extremamente importante para a gente conseguir. A Bíblia diz que tudo que nós não fazemos de fé é pecado. Note que sem fé e sem esperança a gente não tem segurança do futuro. E a Bíblia coloca o amor acima de tudo isso, porque não adianta eu ter dons, né, eu falar todas as línguas, e porque a demonstração de que de fato uma pessoa foi transformada é se ela ama. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que vivem dentro do cristianismo, mas não são transformadas, não foram transformadas, não amam, né? Não têm amor pelas almas, né? Estão aí pouco interessados se a pessoa vai morrer sem Cristo, vai ter a salvação ou não. Então essa pessoa demonstra que de fato ela não ama como Jesus amou, porque Jesus amou o ser humano ao ponto, toda a humanidade, ao ponto de se entregar. Então nós precisamos refletir se realmente estamos em Cristo e se estamos vivendo o verdadeiro evangelho, porque tem muitas pessoas que estão fazendo até a obra de Deus, estão na igreja, mas não amam o seu irmão, estão com intuitos às vezes de ficar famoso, de querer aparecer, né? E esse não é o objetivo. Talvez tenha até vários dons, né? É usado nos dons, mas é uma pessoa soberba, é uma pessoa que não foi de fato transformado por Cristo. E nós precisamos viver esse amor, porque nós não podemos, né? A marca do verdadeiro cristão é se ele ama. E se ele ama a Deus acima de tudo, ele obedece à palavra de Deus. Se ele ama a Deus, ele prega a palavra para as pessoas, ele tem amor, né? E quer que as pessoas se convertam. O maior objetivo dele não é buscar os prazeres desse mundo, não é buscar o conforto que esse mundo pode nos oferecer, ou o ápice da sua carreira, ou daquilo que você almeja na terra, mas sim que as pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. E nesse dia tão especial, né, que nós aprendamos a amar, porque o mundo precisa de amor e Deus, ele é amor. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Cristo. Que você se aproxime dele, você possa ser transformado por Cristo, possa ter a vida eterna, porque esse é o desejo de Deus. Jesus Cristo, ele veio morrer para dar a salvação a todos aqueles que creem em seu nome. Então talvez seja hoje um dia, o dia que você pode escolher servir a Cristo, se entregar a Cristo e viver para Ele, ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida transformada, né? Que Ele vai apagar o seu passado, essa história de angústia, de tristeza, de sofrimento, escrever uma história de vitória e uma vida abençoada para você, para sua família, porque Deus, ele tem o melhor para a sua vida e ele te chamou para ser uma bênção, para ser mais do que vencedor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.